Olá pessoal, essa é uma apresentação em PowerPoint da disciplina de Hidrogeologia aqui da UFLA e o objetivo é mostrar um pouco sobre o dimensionamento de bomba, tubos e cabos elétricos necessários em poços para exploração de água subterrânea. Devo alertar que existem até softwares para isso, mas nós veremos aqui como isso é feito e não é difícil, né, escolher a bomba para isso. Nós selecionamos alguns slides a partir de catálogos, como da Schneider, que é Franklin Electric, também da Leão, mas há bombas excelentes, devo citar aí Ebara e outras, né? E então no mercado, no Brasil, nós estamos muito bem servidos de bombas. Então vamos lá. O desenho típico de um poço é esse apresentado aqui, que foi extraído do catálogo das bombas submersas da Schneider, que foi comprada pela Franklin Electric. Então é a mesma coisa, né? E veja bem, aqui existe um poço, a bomba está lá no fundo do poço, essa parte aqui seria o filtro, né? E todo ranhurado, aqui seria o revestimento, e a bomba manda água através desse tubo, chamado de tubo edutor, perdão, para esse reservatório. E veja que na saída existem algumas conexões importantes, por exemplo, uma união, existe um T, existe um manômetro, existe uma válvula de retenção horizontal, ela fica na horizontal, um registro de gaveta para eu abrir ou fechar, né? E aí a água vai lá para o reservatório. Veja também que ao longo desse tubo edutor, nós temos aqui uma válvula de retenção vertical. É importante salientar que na bomba já vem uma válvula de retenção também vertical. E existem cabos elétricos aqui para levar energia para o motor dessa bomba. E por conta disso, aqui nós temos um quadro de comando e proteção. Comando significa eu ligar ou desligar, e proteção significa o relé de controle de corrente, se ela ultrapassar um valor nominal, desliga automático para proteger, enfim, funciona assim. Bom, dando continuidade, o primeiro passo que nós temos para selecionar bomba, tubo e cabo é escolher um diâmetro para esse tubo que vai levar a água da bomba lá para cima, ou seja, o tubo edutor. E essa tabela é uma tabela de perda de carga para cada 100 metros de tubo, e existem dois materiais aqui, o de PVC e o de ferro fundido, a sigla é essa mesmo, FOFO. Mas na verdade essa coluna é para tubos metálicos, serve também para ferro galvanizado. Então é importante eu já determinar se eu vou usar tubo galvanizado, ou seja, tubo metálico ou PVC. E aqui eu trago um exemplo, se fôssemos selecionar um tubo para 10 metros cúbicos por hora, eu vou aqui na coluna da vazão, 10 metros cúbicos por hora, e eu devo selecionar um tubo cujos valores de perda de pressão, perda de carga, estejam à direita dessa linha em zigue-zague. Então, o primeiro tubo disponível seria o tubo de 2 polegadas, para 10 metros cúbicos por hora. E a perda de carga, se ele for de PVC para cada 100 metros de tubo, seria de 4 metros de coluna d'água. Se for tubo metálico, 4,4. Então está aqui no texto, né? Nós escolheríamos um tubo de 2 polegadas, que a perda de carga seria de 4 ou 4,4, se fosse tubo PVC ou metálico. Então, para esse exemplo, nós já temos o diâmetro do tubo, né? Já foi escolhido. Bom, a determinação da perda de carga é importante, né? Porque nós precisamos saber que pressão a bomba terá que fornecer.
E além da perda de carga que foi obtida da tabela anterior, nós temos perdas de carga localizadas devido a peças como válvulas, registros. E eu tenho que calcular a perda de carga devido a isso também. Isso pode ser feito a partir da próxima tabela. Essa tabela ela traz aqui o tipo de conexão, curva de 90 graus, joelho de 90 graus. Veja que a diferença de joelho para a curva tem um raio de curvatura melhor, então provavelmente perda de carga menor. E para cada diâmetro de tubulação, eu tenho aqui de PVC ou metal o comprimento equivalente. Essa metodologia é o seguinte: por exemplo, se eu tiver uma curva de 90 graus para um tubo de 2 polegadas, é como se fosse para PVC 1,3 metros a mais de tubo. Então, se o tubo tinha 100 metros, eu vou fazer de conta que ele tinha 101,3 por conta da presença de uma peça dessas. E assim vai, e nós temos válvula de retenção, todas as peças possíveis que utilizamos em poços. Então, por exemplo, se no tubo edutor de PVC existem duas curvas de 90 graus, eu vou aqui, curva de 90 graus, e seria 2 vezes 1,3. Por que 1,3? Seria o comprimento equivalente para cada curva e se o tubo for de 2 polegadas. Se eu tiver um registro de gaveta, eu vou aqui, registro de gaveta, ele aparece aqui, o registro de gaveta, né, ou de esfera aberto, PVC ou metal, 2 polegadas, eu vou considerar aqui 0,8. Então, nós estamos admitindo que é de PVC, né? Uma saída de manômetro, né, nós temos aqui para manômetro 2,3 metros. Então, para eu instalar um manômetro, eu vou utilizar um T de passagem direta e o manômetro fica aqui do lado. Se eu verificar aqui para 2 polegadas em PVC, isso representa 2,3 metros de tubo, como se fossem 2,3 metros de tubo. Uma válvula de retenção vertical, aqui são exemplos, se eu tivesse nesse caso essas peças, né? A válvula de retenção vertical, ela provocaria uma perda de carga como se fosse mais 6,4 metros de tubo. Então, se eu somar isso aqui, nós temos uma situação em que as peças causam uma perda de carga similar àquela que seria ou que aconteceria se eu tivesse mais 12,1 metros de tubo. Então, se o nosso tubo para retirar água do poço tem 60 metros, na realidade, eu vou fazer de conta que ele tenha 72,1. Eu vou somar isso. Então, fica claro aí o uso dessas tabelas, e isso, aliás, foi ensinado em hidráulica. Então, aqui no exemplo de um poço de 10 metros cúbicos por hora, o tubo seria de 2 polegadas, e consultando a tabela de perda de carga, a gente viu que perde 4 a cada 100, e aí eu faço uma regra de 3, né? Nós vamos considerar que, embora seja de 60, que o nosso tubo tenha 72,1. Então, o que nos leva a crer que nós teremos uma perda de carga total de 2,88 metros de coluna d'água. Para escolher a bomba, eu vou apresentar, após esse slide, parte de um catálogo como se eu fosse escolher bomba. Então, ainda considerando esse exemplo, nós teremos que escolher uma bomba com vazão de 10 metros cúbicos por hora e a pressão. A pressão eu tenho que somar o nível dinâmico do poço, ou seja, o nível da água lá dentro, e a perda de carga no tubo edutor. Então, por exemplo, se nós estivéssemos com um nível dinâmico de 50 metros, a pressão para colocar água na superfície teria que ser de 52,88. Os 50 de diferença de nível, vamos dizer assim, mais os 2,88 de perda de carga. Isso é importante e eu preciso esclarecer aqui o seguinte: a bomba, certamente ela está com alguma submergência, o nível dinâmico é 50, e pode ser que a bomba esteja 75, vamos dizer assim, com uma submergência
aliás, considerável, de 25. Mas a questão é o seguinte, nós não consideramos para calcular o desnível aonde a bomba está, e sim onde o nível dinâmico está. Então é importante isso porque muita gente às vezes erra e calcula do ponto que a bomba está para cima e eu tenho que considerar o nível dinâmico. Se você considerar do ponto onde a bomba está, é preciso descontar a submergência. Bom, eu continuo no exemplo, 10 metros cúbicos por hora e por uma altura de 52,88, nós vamos ver que uma bomba de 3 cavalos, essa Sub 45, resolve. Vamos vê-la. Está aqui o exemplo, eu peguei parte do catálogo, né? Então nós precisamos de uma bomba de 10 metros cúbicos por hora. Então aqui eu tenho uma de 10 metros cúbicos por hora e com altura manométrica de 55. Na verdade nós precisamos de 52,88. Então essa bomba aqui, ela vai fornecer uma pressão um pouquinho maior e os 10 metros cúbicos por hora e serve muito bem para nós. Então nós escolheríamos uma Sub 45 30S4E11. 11 significa que ela tem 11 rotores, 11 estágios. É uma bomba de 3 CV. E eu tenho ela em energia monofásica ou trifásica, já vamos falar disso. E a saída dela é de 2 polegadas. Ótimo, nós selecionamos um tubo de 2 polegadas. E o diâmetro do rotor dela é de 79 milímetros, ou 7,9 centímetros. É uma bomba de 4 polegadas de diâmetro total, né? E que vai funcionar muito bem para o nosso caso, tá? Então, isso está descrito aqui relativamente fácil. Bom, eu preciso levar energia para essa bomba. Eu preciso, então, escolher cabo elétrico. Eu gostaria de lembrar a todos que a escolha de cabo elétrico aqui, ela serve para qualquer aparelho. Se você tiver uma geladeira com 200 metros de distância, nós usamos essas mesmas tabelas. E de como elas foram elaboradas? Elas sugerem aqui cabos com diferentes espessuras, né, a fiação, e que pode perder no máximo 3% da voltagem. Então, essas tabelas elas são preparadas para energia monofásica ou trifásica. É preciso fazer uma revisão, porque eu posso ter energia monofásica, seria 2 fios, um fio tem fase e o outro fio não tem. Aí a diferença dos dois poderia ser 110 volts ou 220 volts. E eu posso ter também fase, 2 fios com fase nas duas, ou seja, os dois dão choque. E uma pequena defasagem entre elas aí provoca a voltagem que eu preciso. Nesse caso, certamente 220 volts, né? E vamos lá. Façamos de conta que nós precisamos de 70 metros de cabo para ligar a bomba no painel elétrico. Então eu vou aqui, 3 CV, eu tenho em 115 volts e tem 230. Eu chamo a atenção porque fala-se em 110 volts, 127, seria na prática isso aqui. Fala-se em 220, seria na prática esse aqui. Então, se nós considerarmos que a nossa bomba será em 230 volts e ela tem 3 CVs, isso equivale a 2,2 kW. E aqui eu tenho uma série de números. O que significa isso? Se os fios tiverem uma seção transversal, cada um de 1,5 milímetros quadrados, o cabo poderia ter um comprimento máximo de 22 metros. Aliás, nem é recomendado esses que estão em negrito. Agora, se eu escolher um fio de 2,5, que seria 2,5 milímetros quadrados de seção transversal de cada um dos dois fios, eu poderia ter 35 metros. Mas espera aí, o nós precisamos é de 70 metros de cabo. Então eu vou escolher esse aqui, ó. Nós utilizaremos fios de 6 milímetros quadrados, pois eles atendem os 70 metros. Na verdade, pode levar energia até 86 metros de distância. Essa designação em milímetros quadrados é a atual usada no Brasil
E antigamente, nos Estados Unidos, utiliza-se o AWG, o American Wiring Gauge. Então, principalmente eletricistas antigos talvez usem essa designação, mas nós utilizamos mesmo essa daqui. Se você comprar um fio mais grosso, por exemplo, 10 milímetros quadrados, é óbvio que vai servir, mas vai gastar dinheiro à toa, né? Então, se a bomba fosse monofásica, nós escolheríamos fios de 6 milímetros quadrados, né? E então, na verdade, seria um cabo. Dentro dele haveria 2 fios de 6 milímetros quadrados de seção transversal em cada um. E se fosse trifásico? Bom, para trifásico é outra tabela. E aí os fios podem até ser mais finos. Vamos lá. 230 volts, nós estamos com uma bomba de 3 cavalos. E veja bem, 70 metros eu poderia escolher esse aqui, o 2,5. E não 6, que era monofásico. Agora um fio bem mais fino, 2,5, porque ele permitiria 71 metros. Então veja que utilizar energia trifásica é muito melhor. Os fios podem ser mais finos, mas você vai dizer, mas eu preciso de 3 fios, tá? O cabo terá que ter 3 fios no seu interior. Isso é muito importante. E a bomba também tem custo menor, se for trifásica. Então, antes de escolher bomba, verifique a energia que você tem, se é monofásica ou se é bifásica, na prática é a mesma coisa, ou se é trifásica, né? Ou seja, descerão 2 fios ou 3. É isso aí, é fácil de escolher bomba, tubo e cabo elétrico. Um abraço.